com meus estudos de neurociência, minha própria experiência e pelos milhares de alunos que eu tenho pelo mundo. Veja a história de mais uma aluna. Olá, meu nome é Cris, eu tenho 22 anos. Quando eu conheci o amor da minha vida por ele ser inglês, a gente tinha muita dificuldade na comunicação. Mas graças ao Gustavo e sua metodologia de aprendizagem reversa, eu tive a grande oportunidade de ter maravilhosas aulas de inglês e com ótimos resultados. Eu aprendi muito rápido e o curso ele me ensinou a pensar em inglês de uma forma mais clara e assim eu consigo me comunicar. Eu me mudei para Inglaterra, arranjei um emprego rapidamente, passei em todas as provas de idioma para conseguir meu visto e consigo me comunicar fluentemente com todos daqui. Eu já recebi vários elogios a respeito do meu inglês e isso eu só tenho a agradecer ao Gustavo. Thank you so much, você mudou minha vida e eu realmente escrevi uma nova história. Mas claro que tudo isso foi com esforço e dedicação, porque ao contrário do que você pensa, não faço promessas mirabolantes. Tenha em mente que você vai precisar fazer a sua parte. Toda essa história de ficar mais de 6 anos em cursinho é uma forma que as instituições encontraram para você gastar mais dinheiro. Por isso eu estou aqui gravando essa aula para você. Quando eu fali, eu tive a opção de continuar fracassado, de ficar parado e me vitimizar. Mas ao invés disso, eu descobri o poder da autorresponsabilidade, pude escrever uma nova história e transformar a minha vida somente com um idioma. E por isso fico muito chateado vendo pessoas tão talentosas como você, que está me assistindo, que possui um potencial enorme aí dentro, desperdiçado, porque você não acredita ser capaz. Eu sei muito bem como é isso, pois eu já me senti dessa forma. E por muito tempo levei uma vida infeliz por não acreditar que eu era capaz de escrever uma nova história. E aprender inglês vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Inglês é a nova universidade. Hoje em dia, faculdade não é mais sinônimo de um bom emprego ou de um bom salário, mas o inglês te abre as portas do mundo. E você pode trabalhar aí, na sua casa, para empresas americanas. Você pode ser professor, você pode ser tradutor, intérprete, são inúmeras as possibilidades. Mas então vamos ao que interessa, que agora é hora de você ter foco total. Desligue todas as distrações e preste muita atenção. Se possível, separe papel e caneta para anotar tudo que eu irei falar, porque eu tenho certeza que agora você vai aprender a forma correta de estudar inglês. Primeiro, imagine todas as oportunidades que você poderia alcançar falando inglês fluente. As portas que poderiam ser abertas para um caminho de sucesso. Todas as conquistas, experiências. E quero que você pegue toda essa vontade de conquistar o mundo e se comprometa 100% com seu aprendizado de inglês. A culpa não é sua de não ter aprendido até agora. As escolas tradicionais e professores, além de cobrar um valor muito alto na mensalidade, focam na gramática desde o primeiro dia. E por isso, acabam te mantendo preso por anos. Os cursos têm uma média de duração de 6 anos, com 2 aulas por semana. E você sai de lá sem falar inglês. Eu aposto que você conhece alguém que já frequentou escolas tradicionais e mesmo assim não fala inglês. Mas a decisão, de assistir essa aula, entender o que eu vou te ensinar aqui e aplicar é totalmente sua. Conhecimento precisa ser aplicado, o poder está na ação. E eu vou te apresentar o método de aprendizagem reversa. Existe um símbolo que eu costumo fazer. Esse símbolo representa a forma que a gente aprende inglês. Quando você começa a aprender inglês, toda escola inicia na gramática e segue para a leitura e escrita, que são duas habilidades que ficam interligadas. E por último, eles desenvolvem as habilidades da fala e da escutas, que são a parte mais essencial para o aprendizado. O que você acaba passando muito tempo fazendo a parte técnica e demora a chegar na parte prática, o que você realmente precisa para se comunicar, que é a escuta e a fala. Por isso as pessoas passam muitos anos estudando inglês. Mas presta atenção, o que você deveria fazer é começar pelo listen, que é a parte mais importante de todas. Tudo começa no ouvido. Você não consegue reproduzir o som de uma palavra que você nunca ouviu. Por isso o método de aprendizagem reversa, começamos desenvolvendo o listen e a fala, e não aprendendo apenas regras de gramática. É assim que as crianças conseguem aprender o idioma. Primeiro, elas escutam o que os pais estão falando. Aos poucos elas vão repetindo, erram, acertam. Quando a criança vai para a escola,
aos 7 anos de idade, aprender regras de gramática, ela já é fluente aí no idioma. E por meio desse método, eu vou te contar os 7 segredos da fluência. Então, a partir de agora, você precisa anotar tudo que eu irei te falar. É de extrema importância que toda a sua atenção e foco estejam voltados aí para os 7 segredos da fluência. Porque pode até parecer fácil, mas se não for feito da maneira correta, você não vai obter resultados. Então, o primeiro segredo é o estudo ativo e o estudo passivo. O que é isso, Gustavo? O estudo ativo é o que estamos fazendo nesse momento, né? Você para dedicar sua atenção a uma aula. Já o estudo passivo, você pode, por exemplo, ouvir um áudio enquanto você dirige, toma banho, lava louça. Quanto mais você otimizar o seu tempo, mais rápido você vai conseguir alcançar a fluência no idioma. As pessoas geralmente te dizem, né, que o estudo precisa ser ativo para obter resultados, até porque o próprio nome já remete a algo mais focado e prático, mas é simplesmente totalmente errado, porque você acaba não praticando o estudo passivo, que é tão importante quanto o ativo. No nosso dia a dia, nós desperdiçamos muito tempo em atividades básicas e temos um tempo aí morto que poderia ser utilizado para o aprendizado, e por isso a combinação dessas duas formas de estudo é perfeita para quem quer obter resultados. O segundo segredo tem um plano de estudos. O planejamento é essencial para tudo em nossa vida e um bom planejamento dos estudos vai te ajudar a alcançar o resultado esperado. O plano de estudos é muito importante para a jornada da fluência e digo a você com antecedência, né? Planejar sua semana. Separe uns 10 minutinhos no domingo e escreva o seu planejamento dos estudos aí no inglês, variando entre a forma ativa e passiva nos dias da semana. Eu, inclusive, disponibilizo para os meus alunos um planejamento semanal com as atividades diárias, que eu sei que um planejamento nos ajuda aí a alcançar os nossos sonhos e objetivos. O terceiro segredo é cuidado com a gramática, porque ela pode ser sua grande vilã na evolução. Nós queremos entender o porquê de cada regra ser desse jeito. Você pode até achar que seria bom entender o máximo para conseguir aprender, mas isso é totalmente errado. Cada língua é de uma forma e o inglês chega a ter uma gramática até fácil comparada com o português do Brasil. E tentar decorar tudo vai acabar te prejudicando ao se comunicar, porque você não consegue pensar em inglês. Quando você aprende pela gramática, você automaticamente pensa na regra, e não é esse o nosso objetivo. Nesse momento eu tô aqui falando naturalmente, eu não penso em regras gramaticais, e meu objetivo é ajudar você a fazer o mesmo, pensar em inglês de forma fluida, porque a comunicação, ela simplesmente acontece, você não consegue planejá-la. Aprender inglês não é como aprender matemática, que você vai aprendendo regras e mais regras e mais regras. Aprender inglês, você não consegue planejar a fala, como eu disse, ela simplesmente acontece. E vamos para o quarto segredo. Começar pelo ouvido. O listening ajuda toda essa parte de absorção de conteúdo. O que estamos fazendo agora é exatamente isso. Eu tô falando pra você. Você tá me escutando e absorvendo o meu conteúdo ao máximo. Se você não entender o som das palavras, como eu disse, você não vai conseguir reproduzi-las. Tudo começa no ouvido. Então não fique tão focado em aprender as regras primeiro. Aprenda a prática, pois ela que vai fazer com que você consiga se comunicar com segurança. O quinto segredo, a repetição é sua aliada. Nosso cérebro funciona através da memória de curto e longo prazo. É como aprender a cantar uma música. Se uma música é lançada no rádio hoje, quantas vezes você precisa ouvi-la para aprender a cantá-la? Tudo que aprendemos recentemente está armazenado na nossa memória de curto prazo. Esse é um grande problema do sistema de ensino, porque os professores te passam uma regra de gramática hoje, na próxima aula já passam outra regra sem revisar aí o que você aprendeu, né? E nos estudos da neurociência eu descobri que o cérebro aprende através da repetição. Ela é sua aliada nesse processo. E por isso no meu curso, inclusive, eu introduzi a técnica de repetição espaçada, onde você vai treinar tudo aquilo que você aprende de forma rápida e prática. Assim você não perde tanto tempo revisando coisas, né? E ao mesmo tempo se diverte aprendendo inglês. O sexto segredo, aprenda frases e não palavras soltas. As escolas tradicionais e professores aí costumam, né, cobrar dos alunos várias listas de palavras soltas no vocabulário. Isso acontece principalmente quando você é iniciante, tem que aprender palavras básicas como book,
table, apple, e você decora todas aquelas listas de palavras para aprender o máximo, mas na conversação nós usamos frases. E a maior dificuldade de quem aprende com palavras soltas é justamente formular frases, tanto básicas quanto complexas. As frases já possuem uma complexidade maior somente pelo fato de possuírem verbos, advérbios, pronomes e muitas estruturas que são absorvidas naturalmente. Por isso, através das frases, é muito mais eficiente os seus estudos aí. Mas cuidado para não se prender à gramática das frases. Não tente entender o porquê de cada uma delas serem dessa forma. Apenas aceite e tente estudar somente aí os padrões das frases. O sétimo segredo: textos e histórias. Falo com toda convicção, porque as histórias prendem a atenção de qualquer pessoa. Eu comecei esse vídeo contando a minha história e por meio dele eu introduzi a minha metodologia para você alcançar a fluência em inglês. E se você tá aqui ouvindo isso é porque a minha história despertou o seu interesse. Então por que não se divertir? As histórias, os textos aí de certa forma podem nos entreter muito. E o estudo fica mais leve e mais direto, porque você estará aprendendo o inglês da vida real. Então aprender uma língua não precisa ser ruim em uma sala de aula cheia de alunos que você tem que dividir a atenção do professor aí com outras pessoas, e muito menos traumatizante, tendo que decorar, listas e mais listas de verbos e palavras soltas.